E ainda falando de fisioterapia, hoje eu estou recebendo ela aqui, que é a nossa querida Priscila Mendes aceitou mais uma vez o nosso convite. A gente sempre tem o prazer de receber essa mulher maravilhosa aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questão de quedas, né? Quedas de bebês que acontecem estando na sua mão, que acontece muitas vezes deitadinho, que acontece muitas vezes em situações que você não espera, tentando caminhar, tentando engatinhar, e são várias as situações, tentando descer do berço. Exatamente. A gente tem uma ceninha aqui, né? Às vezes até com o bebê no colo, você vai conversar com alguém, não, meu bebezinho ainda é molinho, ainda já é durinho, não tem problema, ele não vai para trás. E olha aí, doutora, nossa. Vamos falar desse assunto, porque eu acho que é chamar a atenção das mamães de primeira viagem, mamães que não são mamães de primeira viagem. Às vezes a gente confia tanto, né? Ou a gente vai pelos conselhos. As pessoas dizem assim, olha, o bebê quando ele é bem novinho, ele não se mexe muito. Pode deixar ali no meio da cama. Pode deixar ali que ele não vai para lugar nenhum. Vai pra lugar nenhum. Não é bem assim, né? Exatamente. Então, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês para poder falar sobre um tema que é tão importante, né, que é tão pertinente e que pouco se fala, Sim. Que é a questão do risco de queda. Queda é ruim para qualquer idade, mas quando a gente fala desse universo de um bebê que ainda está construindo sua estrutura, construindo seus ossos, seus órgãos, se desenvolvendo, então realmente essa queda, ela se torna ainda mais preocupante, né? Exatamente como a Vanusa falou, em qualquer fase do desenvolvimento, quer seja um bebê mais novinho, quer seja um bebê maior, pode sim ter um risco de queda. Então, é importante a gente estar conversando sobre isso, é importante a gente estar orientando as mães, pais, rede de apoio, cuidadoras, os ambientes também que essas crianças estão inseridas, porque às vezes, claro que a maior frequência de quedas acontece em casa, mas às vezes a queda pode não acontecer em casa, né? Pode acontecer em algum outro ambiente. Então, realmente, todo o cuidado é pouco e é importante que você esteja sempre alerta. Claro que a criança e o bebê, eles precisam explorar o ambiente que eles estão, mas essa exploração ela deve ser feita com segurança. Então, aqui a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Sim. Bom, por que elas acontecem? E assim, por que as pessoas têm essa ilusão, eu não sei se a palavra é certa, de que o bebê, ele só vai ter o risco de cair depois que ele tiver com mais meses de vida. Não é bem assim, né, doutor? Isso, exatamente, não é bem assim. Primeira questão que a gente precisa falar é desde, por exemplo, a montagem do enxoval. A Sociedade de Pediatria, tanto a Sociedade Americana quanto a Sociedade Brasileira, ela não orienta a utilização, por exemplo, de kit berço. Então, peço desculpas até quem trabalha diretamente com isso, mas é uma orientação preconizada por grandes e respeitadas sociedades da área da pediatria. Por quê? Porque se acredita que o kit berço, a colocação de várias almofadas, de várias estruturas dentro do berço, podem provocar morte súbita, acidentes relacionados à queda, a criança ela pode se desequilibrar, pode estar buscando esses equipamentos. Então, assim, existiu até uma certa época uma campanha que foi desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria que falava que berço seguro é berço limpo. Então, um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter é o ambiente que esse bebê ele vai estar inserido. Quer seja um bebezinho que acabou de nascer, quer seja um bebê maior. Então, você sempre tem que ter essa consciência de que o ambiente, o local que o seu bebê está, tem que ser um ambiente limpo, seguro e que esse bebê ele precisa estar sempre sob supervisão. Então, eu sou muito Essa é a primeira dica. Exatamente. Eu achei interessante, porque realmente os kits, berços, na verdade, eles têm de vários formatos. E tem alguns que são redondinhos e os bebês, eles são espertos. São. Você viu que agora há pouco a gente estava mostrando um bebê aqui no berço, tá tudo limpinho, mas ele ainda tentando colocar a perninha, ó. Exatamente. Olha vai só. escalando, Se puxando as ele coisas. tem ali, dependendo do tipo do kit berço também, ele vai colocar o pezinho e vai ter uma facilidade maior para sair sair desse degrau berço. para ele conseguir Sim. sair. E tem outras questões também, né, que a gente Com sabe que certeza. acontecem. Doutora, o bebê, há um tempo atrás ele era mais quietinho. A gente tem percebido que os bebês de hoje em dia
Como vovó dizia, essas crianças estão para nascer caminhando e falando. Exatamente. Né? São as brincadeiras de vovós, né? As conversas de vovós. Mas nossos bebês de hoje são bem diferentes, né? Sim, sem dúvidas. A gente, na verdade, tem duas grandes vertentes, podemos dizer assim. Tem muitos bebês que já nascem com um desenvolvimento, entre aspas, um pouco mais acelerado, podemos até dizer assim. Mas a gente também teve a questão da pandemia. Então, tiveram muitos bebês que na pandemia, não posso dizer que há um atraso de desenvolvimento, mas por conta das orientações, da questão do contato, muitos bebês não tiveram a oportunidade de ter contato com outros bebês e ter contato com outros ambientes. Então, isso atrapalhou, podemos até utilizar esse termo, um pouco o desenvolvimento. Então, assim, a gente pode dizer que a gente tem esses dois grupos. Então, às vezes, tem bebês que estão bem mais acelerados, outros bebês que estão um pouco, né, explorando um pouco mais esse processo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. De bebês pequenos, né, bem novinhos, recém-nascidos, bebês de poucos meses, o principal cuidado que a gente precisa ter é com relação ao manuseio. Então, esses bebês, o maior risco de queda deles é quando eles estão no colo, quando muitas vezes a mãe ou o cuidador, alguma coisa do tipo, não consegue segurar corretamente, ou então chega alguns momentos que a gente já viu em vários locais e tudo, em várias cidades, mundo afora, podemos até dizer assim, situações, por exemplo, que a mãe está cansada, que a mãe dorme e o bebê... com o bebê no colo. Exatamente. Né? Infelizmente, isso é comum. Então, por isso, mais outro apelo, rede de apoio. Ajude sua mãe, ajude aquela pessoa que você gosta, porque isso também faz diferença. Então, muitas vezes a mãe ela termina estando sobrecarregada com toda essa questão de um bebê novo, essa rotina nova. Às vezes está amamentando ali com o bebê no colo, madrugada, e aí cochila de madrugada. Ou às Exatamente. vezes o bebê está com gases, vai colocar o bebezinho na barriga e pensa que não cochila. Né? Então, todo cuidado é pouco. Isso acontece com todas as mães. Com todas as mães. A gente tem sempre aquela coisa de dizer, não, quando meu bebê nascer, eu vou colocar ele no berço e não vou levar ele para a cama. Gente, eu acho que se alguma mãe não fez algo do que eu tô falando, é muito raro. Quase todas as mães levam seu bebezinho para a cama para ficar com ele, para ficar curtinho, para amamentar ali, para deitar com ele ali. Então, todo cuidado é pouco. Essa história de levar o bebê pro berço é interessante levá-lo mais vezes, né? Principalmente para dormir. Com certeza, com certeza. Também é uma das orientações dos órgãos competentes relacionados a essa questão da pediatria, que você não faça o que eles chamam de cama compartilhada. Mas a gente sabe que na realidade é um pouco diferente, é um pouco difícil, né? A gente não ter essa questão da cama compartilhada. É um amor gigante. Mas a orientação é que você sempre tenha nessa consciência de que um ambiente seguro para o seu bebê é o berço. Por quê? Por conta de toda essa questão, toda essa proteção que tem com relação ao seu bebê. Sabe o que chama atenção, doutora? Que, por exemplo, uma mãe de primeira viagem é um filho que está chegando na vida dela pela primeira vez. Então, assim, é um novo habitat para o bebê e para a mamãe uma nova situação. Então, assim, às vezes você sozinha é diferente de você tendo o bebezinho chegando na tua vida, com né? certeza. Muda tudo. E aí vem a questão também até na hora do colo, né? Com certeza. Que muitas pessoas, às vezes eu chego num lugar que eu vejo aquele bebê, que a pessoa não coloca a mão atrás, eu fico, eu já cheguei ao ponto de dizer, bota a mão atrás, até me meto. Coloca a mão, segura, porque eu tenho a sensação. A gente se coloca na situação, né? Sim, porque sim, muitas vezes a pessoa não se importa. Não tem noção, às vezes não sabe, não tem o conhecimento, né? De que é importante a questão do posicionamento correto do bebê no seu colo, o manuseio. Você não pode pegar o bebê e ficar chacoalhando ele, jogando para cima, aquela brincadeira. Por quê? Porque isso também pode favorecer tanto quedas, quanto também lesões, que a gente chama de lesão de chicote. Então, à medida que você fica balançando o bebê, a cabeça dele vai para trás e vai para frente. A cabeça do bebê é em torno de 2/3 do peso dele. Então, olha só, em uma única estrutura você tem em média 2/3 do peso de uma criança, de um bebê. Então, é muito pesado e ele ainda não tem uma estrutura forte o suficiente para conseguir sustentar essa cabeça sozinho. Então, se você
tem um bebê que ele ainda não tem sustentação para segurar a cabeça direitinho, não tem sustentação com relação ao pescoço, então o cuidado deve ser redobrado. Também tem a questão daquelas malhas, né, que se utilizam para poder posicionar o bebê como se fosse um canguru, né? São malhas muito boas, desde que você saiba como amarrar corretamente e posicionar o bebê de forma correta. Elas também ajudam, né, muitas mães, até porque a mãe, ela, funcionalmente falando, fica com as mãos, né, disponíveis para poder realizar suas atividades, e o bebê fica numa posição confortável, tanto na região próxima aos seios, quanto na região da barriga. Com relação a essas malhas, né, esses objetos, o cuidado realmente que você precisa ter é saber amarrar corretamente e posicionar o bebê corretamente também nessa bolsa, né? Podemos até chamar assim. O que falar dos carrinhos, doutora? Por exemplo, tranquilo? Carrinhos de bebê? Vamos lá. Os carrinhos de bebê que você coloca o bebê para ele poder passear e tudo aqueles carrinhos, eles precisam estar adequados para o tamanho e a necessidade do bebê. Se o seu bebê, por exemplo, tem menos de 3 meses, ele não tem sustentação de cabeça. Então, você precisa colocar ele em um suporte que tenha essa questão da sustentação para o pescoço. Os bebês maiores, você precisa ter sempre a orientação com relação ao tamanho, né? O bebê vai crescendo, gente. Então, à medida que ele vai crescendo, você precisa adaptar o carrinho para ele. O carrinho, o bebê conforto, todos os utensílios que você utiliza para poder dar esse suporte, até também para poder evitar queda. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai explorando, ele vai puxando as coisas, ele vai saindo do lugar. Então, você precisa estar sempre com materiais que estejam adequados para o tamanho e o peso da criança, certo? Agora, em relação, por exemplo, a brinquedos, a gente tem que ter muito cuidado com relação a andar já. Andar já, ele não tem indicação, principalmente aqueles que a criança fica pendurada, fica como se fosse sentada e com os pezinhos no chão. Esse tipo não é indicado porque a criança ela não vai ter a formação adequada da curvatura da coluna, como estava passando, né, há pouco, uma matéria falando sobre coluna, escoliose. Então, você pode prejudicar o alinhamento da coluna do bebê logo nos seus primeiros meses, né, antes do seu primeiro ano de vida. Essa criança ela não vai conseguir fazer o que a gente chama de descarga de peso correta. Então, é como se ela ficasse, ela vai ter o estímulo de ficar em pé, mas como se ela estivesse sentada. Então, isso pode atrapalhar, na verdade, toda a questão do seu desenvolvimento. Então, tenham muito cuidado quando forem comprar algum tipo de brinquedo, algum tipo de andar já. Esse modelo que eu estou falando para vocês especificamente, ele pode trazer muito mais prejuízo do que risco. Sem contar que a criança, ao sentar naquele tipo de brinquedo, ela vai ficar muito mais em desequilíbrio. Verdade, doutora. Aí, o risco maior de queda ainda. Eu queria que você falasse sobre os riscos, né? Uhum. E muitas vezes a criança leva uma queda, de imediato você não leva para um médico, Sim. né? E assim, vamos falar sobre a questão dos riscos destas quedas ainda pequenininho. Então, até 3 meses de vida, quando a criança ela tem algum episódio de queda, o ideal é que você prioritariamente busque um serviço de saúde. Uhum. Por quê? Porque, como a gente já comentou anteriormente, todo o corpo dela está muito frágil. E geralmente nessa faixa de até 3 meses, quando ela cai, ela tem um contato direto com a cabeça, né? Então, muitas vezes o trauma é direto relacionado à cabeça. Então, é interessante, é pertinente, até 3 meses, se a criança tiver algum episódio de queda, você observar e, se possível, imediatamente levar a um serviço de saúde para que seja feita uma avaliação mais detalhada por profissionais devidamente capacitados. A partir daí, à medida que a criança vai crescendo, as quedas tornam-se, entre aspas, mais frequentes. Por quê? Porque a criança ela vai começar a explorar o ambiente, ela vai ficar em pé e ela vai querer caminhar, puxar as coisas, é tudo relacionado ao seu desenvolvimento. Você não precisa colocar seu filho, sua filha dentro de uma bolha, né? A criança ela precisa dessa experiência, a criança ela precisa se desequilibrar para ela entender como que ela vai conseguir se equilibrar e assim sucessivamente. Nesses casos, é sempre indicado que você tenha um ambiente seguro para essa criança estar presente, brincando, etc.
E as maiores indicações, podemos dizer assim, para levar para um serviço de saúde nesses casos, se houver um corte profundo, se a criança cair, por exemplo, de 1 metro de altitude, se a criança ficar desacordada, se você perceber que desenvolveu um galo na cabeça dela ou em alguma região, algum hematoma significativo, ou se você perceber alguma fratura. Então, são situações que você precisa levar imediatamente para um serviço de saúde. A questão do dormir para os bebês depois de uma queda, pode trazer algum problema, doutora? Não, na verdade, o que é que se orienta? A queda ela vai ser um trauma e vai gerar um estresse muito grande no bebê. Então, você vai observar seu bebê logo após o episódio de queda. A orientação é que você observe ele por até 72 horas, ou seja, até 3 dias. Sim. Você observa se no momento ele teve alguma alteração ou se algum momento depois ele apresentou. Se ele desejar dormir, pode deixar ele dormir, até porque vai ser um momento de muito estresse, então imediatamente depois ele vai querer descansar. A questão é, se ao dormir, quando você tentar, por exemplo, acordar ele, alguma coisa do tipo, ele permanecer desacordado, ele não responder seu estímulo. Então, nesses casos, aí você precisa levar imediatamente para um serviço de saúde. Então, assim, de poder deixar dormir, pode, mas você precisa ficar atento, porque também vai fazer parte da observação. Faltou mais alguma dica para a gente passar para quem está em casa agora assistindo o nosso programa, que a gente quer tanto ajudar essas mamães maravilhosas, que todas amam e são apaixonadas, e tudo que a gente quer é que o filho da gente fique bem, né? Com certeza. Então, eu acredito que o principal recado do dia é que você possa ajudar no desenvolvimento do seu filho e que você tenha noção sempre de que você precisa proporcionar um ambiente seguro e, claro, seu filho precisa estar sempre supervisionado por um adulto. Tá certo, doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Acho que como fisioterapeuta trouxe todas as dicas importantes para as mamães de primeira viagem, para as mamães que estão aí. A gente sempre é surpreendido com algo quando o assunto é bebê, com né? certeza. Então a gente tem que ficar realmente atento, isso acontece com todo mundo, né? Não existe só uma mãe, duas, mas várias já passaram por situações assim. E aí ficou principalmente um alerta que eu achei bem interessante, relacionado a esse aconchego todo que a gente tem com os nossos bebês e que às vezes a gente tem que realmente colocá-los num ambiente onde a gente sinta mais segurança. Porque às vezes a gente tem... Eu sou uma pessoa que acordo muito à noite. Eu acordo muito à noite e às vezes tenho os meus sonhos e por incrível que pareça, até filhos já chegaram a dizer, mamãe, já deitei com a senhora que a senhora já quis me derrubar da cama. Então, assim, até esses cuidados, porque isso acontece. Sim, com certeza. Né? Então, a gente precisa chamar a atenção de que a questão, às vezes, não é o bebê, às vezes é você. Às vezes, você tá deitadinha ali e, às vezes, você pensa que tá só, né? Então, fica aí um alerta para todas as mamães, mas dicas que podem ajudar no dia a dia, porque a gente está sempre aprendendo com a vivência, né? Com certeza, Vanusa. E outra coisa também muito importante, quando você lembrou, você falou, eu lembrei, é a questão também que no mercado muitas vezes existem vários equipamentos que prometem uma proteção que na verdade não tem necessidade. Então, por exemplo, no comércio tem, eles chamam de capacete de proteção. Gente, é algo que não tem comprovação científica, que não tem necessidade de você fazer o uso daquilo, aquilo não vai proteger de fato seu bebê, então o que é que vai proteger? É o seu cuidado, é você proporcionar um ambiente seguro para ele e estar sempre sendo supervisionado, certo? Esse é o principal cuidado. Aquela questão, o risco de queda, a principal atividade que você tem que fazer é realmente a prevenção da queda, certo? Depois que a queda acontece, você toma os primeiros cuidados, mas o mais importante é evitar que ela aconteça. Muito bom, e olha só, você que está assistindo o nosso programa, que quiser levar seu filho para uma fisioterapeuta, uma especialista, que entenda, que possa passar para você o que você precisa entender de melhor para o seu filho e até para você como informação, procure uma especialista, como a nossa querida Priscila. Tem vários profissionais de fisioterapia no mercado e a gente sabe que dentro da saúde nós temos os especialistas que vão cuidar diretamente de pessoas do seu interesse, tá bom? Então a gente quer agradecer a sua presença. Vamos colocar o Instagram, já colocou o Instagram da nossa doutora, mas a doutora reforça, porque tem sempre dicas lá, né, doutora? Sim, com certeza. Inclusive, quando fui convidada, eu já coloquei uma caixinha de perguntas. Vários pais, várias pessoas colocaram várias sugestões e as perguntas eram simplesmente relacionadas. Como proceder, como evitar. Então, fique sempre atento, né? Minhas redes sociais estão aí disponíveis, meu Instagram, Primentes Fisioterapeuta, e vai ser sempre um prazer poder lhe ajudar.
Prazer é nosso. Muito obrigada, tá, doutora?